Graça e paz, meus queridos, uma alegria para todos nós estarmos juntos novamente num culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando conosco e quero rogar também, em nome de Jesus, que esse seja um tempo precioso para as nossas vidas, um tempo de revelação, um tempo de graça, um tempo de ministração de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos estar meditando hoje num tema que eu julgo ser um tema bem motivador para a nossa alma, para o nosso coração, que é o seguinte tema: não desista, desenvolva a sua resiliência em Deus e seja feliz. Não desista, desenvolva a sua resiliência em Deus e seja feliz. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso à luz de alguns textos do apóstolo Paulo, e um deles é esse de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 até o verso de número 9. Depois nós vamos pular um pouquinho esta perícope e nós vamos lá para o verso de número 16. 2 Coríntios 4, verso de número 8, 9 e 16. O texto sagrado diz assim, meus queridos: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora o verso de número 16, que diz assim: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Eu gostaria de orar primeiro, porque eu creio que nós pregadores, nós temos uma dependência muito grande do Espírito Santo, e eu gostaria que Ele se manifestasse, que Ele falasse, sobretudo, ao nosso coração nesta manhã. Que Ele esteja tomando as rédeas desta palavra, tomando as rédeas desse momento que nós estamos vivendo aqui de culto. Pai, nós queremos mais uma vez declarar aqui diante do Senhor a nossa dependência total, até mesmo para adorar, até mesmo para te servir numa pregação como essa. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse ambiente de adoração, esse ambiente de devoção ao Senhor seja contagiante para as nossas vidas, nós que estamos aqui no templo, e para esses irmãos queridos, para essas pessoas queridas que estão em suas casas e que estão participando conosco desse tempo de culto e de adoração ao Senhor. Fala ao nosso coração, acalenta o nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não desista. No ano de 2004, a Associação Brasileira de Anunciantes lançou uma campanha publicitária no Brasil chamada O Melhor do Brasil é os Brasileiros. Talvez você se lembre desta campanha. E o primeiro slogan que foi criado nesta campanha foi o seguinte: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Apesar do viés político desta campanha, esta campanha teve uma repercussão muito grande no nosso país. Muitos brasileiros ficaram tocados, especialmente com a participação de algumas personalidades do nosso país, bem conhecidas, outras nem tão conhecidas, como o Ronaldo Fenômeno, o maratonista Vanderlei Cardoso de Lima, o músico Herbert Viana e o professor Roberto Carlos Ramos. Esse professor tem uma história extraordinária de superação. Quando ele era criança, ele era um menino de rua, tinha passado pela FEBEM, mas depois que foi adotado por uma professora, ele deu uma guinada na sua vida. Ele estudou, se preparou e se tornou um dos grandes
pedagogos do nosso país, um especialista na área de literatura infantil. Essas personalidades, elas foram escolhidas estrategicamente pelos organizadores, porque elas tinham histórias muito similares, histórias de grandes conquistas, de grandes vitórias, mas antecedidas por histórias dramáticas, onde eles tiveram que se superar, onde eles tiveram que dar a volta por cima. E um dos grandes objetivos desta campanha, como eu disse, tirando um pouquinho ali o viés político, era tentar trazer para a mente, para o coração dos brasileiros, a ideia de que ele era capaz. A ideia era de tentar aumentar a autoestima do povo brasileiro, fazê-lo entender que era possível desenvolver as suas habilidades, desenvolver a sua criatividade, os seus dons, e mesmo em meio às dificuldades que o país estava enfrentando no ano de 2004. A ideia que se tinha dos organizadores é que eles achavam que o povo brasileiro, isso pensando a nível cultural, a nível histórico, né, a nível político, social, tempos e tempos de opressão, tinha criado no coração do povo brasileiro esse sentimento de baixa autoestima, de que não era capaz, de que não conseguia conquistar nada. E essa mentalidade parece que estava engendrada no coração do povo brasileiro, e essa campanha vinha, então, para tentar resgatar essa autoestima do povo brasileiro. Uma campanha linda, muito tocante. Eu me lembro de ter visto alguns desses vídeos emocionantes, de histórias lindas de pessoas que realmente conseguiram dar essa volta por cima em meio a momentos difíceis. Nós estamos 16 anos aí à frente dessa campanha, 16 anos se passaram, nós estamos vivendo uma outra época, um outro momento. Eu acredito que muitas coisas mudaram, aliás, as coisas estão mudando rapidamente nas nossas vidas, rapidamente na vida das pessoas, da vida da sociedade, e nós mudamos. Mas algo que tem preocupado o meu coração, algo que talvez esteja acontecendo novamente em nosso país, que é este problema da baixa autoestima. Na sexta-feira, agora, eu estava ouvindo uma entrevista do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele estava falando sobre o possível aumento de salário prematuro de alguns servidores do nosso país, e ele utilizou uma expressão se referindo ao nosso país que me chamou a atenção. Ele disse: o Brasil é um gigante que caiu. O Brasil é um gigante que caiu. Sem querer generalizar, sem querer polemizar, sem querer criar nenhuma celeuma, nenhuma discussão desnecessária para o que eu vou falar, o fato é, meus queridos, que nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas estão sendo abatidas na sua vida. Muitas pessoas que estão se prostrando, muitas pessoas estão desabando na sua autoestima, na sua vontade de prosseguir nos seus projetos, na sua vida, nos seus sonhos. E esta é uma realidade que está sendo potencializada com esse grave problema que nós estamos vivendo da crise da Covid-19. Como eu disse, eu tenho certeza, e graças a Deus por isso, que há muitas exceções. Há pessoas que estão conseguindo se reinventar, há pessoas que estão conseguindo lutar, batalhar, se reerguer, mas, infelizmente, nós temos aí uma onda de pessimismo muito grande no coração de muitas pessoas, e muitas dessas pessoas estão desistindo de muitas coisas boas na sua vida devido a esses dias maus, a esses dias difíceis que nós estamos vivendo, como diz alguns textos bíblicos das Sagradas Escrituras,
como Eclesiastes 7:14, Eclesiastes 12:1, Efésios 6:13, que dizem que nós teríamos sim nesta vida dias de trevas, dias difíceis, dias em que nós sofreríamos perdas, dias em que nós nos entristeceríamos com as nossas decepções, com as nossas frustrações, com os nossos fracassos, dias que nós não teríamos vontade, talvez, de levantar da cama, dias talvez que nós não teríamos nossos anseios, as nossas necessidades supridas, dias em que nós viveríamos dias de dor, de choro, de lágrima, de tristeza, dias que talvez como hoje, onde nós temos no nosso país pessoas queridas que estão desempregadas, pessoas queridas que estão enfermas, pessoas queridas que estão com problemas em suas casas, estão com dificuldades de lidar com suas demandas emocionais, pessoas que estão com dificuldade de trabalhar a sua vida enquanto existência, enquanto propósito. E toda esta situação tem se tornado mais difícil e mais complicada com esse momento onde que nós estamos sendo como país, nós estamos sendo afligidos na nossa economia, na nossa saúde, nas discussões políticas que tanto, muitas vezes, vão cansando a nossa alma e o nosso coração, essa falta de unidade no nosso país que vai cansando muito a nossa vida. E com isso muitas pessoas vão como que jogando a toalha, desistindo de muitas coisas que são importantes nas suas vidas. Mas, meus queridos, por que eu estou falando sobre isso? Não desista. Porque eu acredito que a ideia do não desistir, eu acredito que a ideia do dar a volta por cima, do resiliar, do se reinventar, está intrinsecamente ligada à ideia da nossa felicidade. Felizes são aqueles que não desistem. Felizes são aqueles que conseguem se superar, alcançar vitórias nas suas vidas, mesmo em meio às grandes adversidades que surjam. Há diversos conceitos sobre felicidade. Se a gente for para a filosofia, a gente vai encontrar a maioria dos filósofos falando que todos nós, seres humanos, nós estamos em busca desta felicidade. E eles dão os conceitos deles. Nós formos para a psicologia, a mesma coisa. Todos têm os seus conceitos. Mesmo no senso comum, nós temos também os seus conceitos sobre felicidade. Mas muitos desses conceitos de felicidade, eu diria que são equivocados. Estão errados porque eles pautam, sobretudo, pela ideia do ter, a ideia do prazer, da pura satisfação plena dos seus desejos físicos e emocionais. E o grande problema é que nessa perspectiva, nesta ideia de felicidade, a gente acaba compreendendo que a pessoa feliz é aquela que tem recursos, aquela que tem condições para obter este prazer, obter esta satisfação plena das nossas necessidades físicas e emocionais. Então, o que seria ser feliz para muitas pessoas? Ter uma casa boa? Ter comida boa? Um carro novo do ano? Uma profissão dos sonhos? Filhos estudados nas melhores escolas, nas melhores universidades? Talvez um corpo perfeito, um padrão que as pessoas fazem. Talvez condições para viajar para todos os lugares desse planeta, conhecer os lugares mais bonitos. Ser feliz para muitas dessas pessoas talvez seja não viver as agruras do dia a dia que a maioria das pessoas vivem. Mas se a gente for pensar na felicidade nesse ponto de vista,
a gente cai num erro muito grande. Porque eu pergunto para você, é possível morarmos num barraco e sermos mais felizes do que as pessoas que moram numa mansão? É possível que a gente tenha só em casa o básico para a nossa alimentação, aquele arroz, aquele feijão, aquele ovinho que todos nós gostamos, e sermos mais felizes do que aqueles que têm nas suas casas, nas suas despensas, caviar, frutos do mar? É possível sermos felizes, mesmo sendo gordinhos ou magrinhos demais, e não ter o corpo sarado? É possível. Sim, é possível. O grande problema, meus queridos, aqui nesse conceito de felicidade equivocada que a gente vê na sociedade, na mente, no coração de muitas pessoas, o grande problema disso é que as pessoas começam a correr atrás dessa felicidade e há muitas pessoas que se aproveitam disso, tentando vender produtos que talvez gerem felicidade, a pseudo-felicidade. Por exemplo, tem muitas pessoas que acham que a felicidade está em ter prazer em fumar um cigarro, em beber, em usar um tipo de droga. Muitas pessoas acham que a felicidade está em satisfazer o ego, ter carro do ano, viajar. Muitas pessoas acham que a felicidade está ligada a algumas ideias mágicas, como, por exemplo, a gente encontra em livros de autoajuda, que estão aí bombando de venda. Muitos trazendo 5 passos, 10 passos, 15 passos, 20 passos para a felicidade. Tem também aqueles produtos místicos, são os amuletos, os símbolos que prometem sorte, que prometem segurança, que prometem dinheiro, que prometem prosperidade, que prometem felicidade. Mas o fato, meus queridos, é que nada dessas coisas que eu mencionei até agora, elas trazem verdadeiramente a felicidade. Estas coisas podem ser facilitadoras da nossa felicidade. Ter uma vida digna financeira é importante, isso agrega, isso ajuda, mas isso não é um fim em si mesmo para a nossa felicidade. Ter uma vida mais tranquila em diversas áreas realmente pode facilitar, mas não é realmente o que consiste, o que planifica a nossa vida de felicidade, porque estas coisas, elas estão sempre sendo impactadas, elas sempre estão sendo confrontadas com as contingencialidades da vida, com os problemas da vida, com as decepções da vida, com os fracassos da vida. Pessoas que estão alicerçadas, baseadas nesse tipo de felicidade, que está ligada à questão do prazer, à questão do ter, elas se chocam facilmente, porque essas coisas, elas vão e vêm. Elas vêm para nossas vidas e vão embora. Nós podemos perder a nossa saúde, nós podemos perder as nossas realizações, podemos nos enfermar. São coisas que estão aí nos dias maus, como esse que talvez nós estamos vivendo, para muitas pessoas que estão perdendo os seus sonhos, perdendo a sua saúde. E aí, meus queridos, nós temos que concordar com o pensamento de Freud, quando ele diz que quando nós olhamos para a felicidade nesse ponto de vista do prazer, da satisfação plena, sem considerar esses problemas da vida, a felicidade se torna uma utopia para nós. Esse tipo de felicidade se torna uma utopia para nós. A gente não tem muito tempo aqui.
mas eu gostaria rapidamente de pontuar para vocês algumas ideias que a Bíblia traz sobre felicidade. São muitos textos, porque há um desejo no coração de Deus, há uma vontade no coração de Deus que nós sejamos seres felizes, pessoas felizes. E Ele dá para nós algumas dicas disso na sua palavra. Na sua palavra nós encontramos, por exemplo, algumas afirmações de pessoas que são felizes. Quem são essas pessoas felizes? São as pessoas que têm temor, confiança e esperança em Deus. Provérbios 16:20, Provérbios 28:14, Salmo 34:8, Isaías 30, verso 18. Todos esses textos que eu mencionei falam que a felicidade está naqueles que confiam, naqueles que temem, naqueles que esperam em Deus. A felicidade está também naqueles que compreendem e que estão acomodados aos planos de Deus. Provérbios 3:13, Salmo 128, 1-2, Salmo 128, 1 diz: como é feliz o que teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. A felicidade na Bíblia está ligado à leveza da alma, à leveza do coração. Está ligada àquelas pessoas que não deixam nada de ruim para trás, pendurado nas suas vidas. Como o Salmo 32, verso 1 e 2 dizem assim, olha, meus queridos, prestem atenção nestas palavras do salmista. Ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. O salmista aqui está falando o seguinte: que feliz é aquele que não está debaixo do pecado, aquele que tem a capacidade de se confessar, de limpar o seu coração, de deixar a sua vida leve. Feliz é aquele que sabe perdoar. Feliz é aquele que sabe aceitar o pedido de perdão. A Bíblia também diz que a felicidade passa pela prática do bem para com as pessoas. Salmo 34, verso 12 e 16 diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Eclesiastes 3, verso 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, é praticar o bem enquanto vive. Pessoas que praticam o bem são pessoas que são felizes. Segundo as Escrituras, felizes são aqueles que praticam a justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. A Bíblia diz que felizes são aqueles que são generosos. Atos 20, verso 35 diz: há maior felicidade em dar do que receber. Salmo 41, verso 1 diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Meus queridos, todos esses textos que eu mencionei, todos esses textos que eu associei aqui, que a palavra de Deus associa à questão da felicidade, são inspiradores para nós. Notem que nenhum desses textos está ligado à ideia do ter, nenhum desses textos está ligado à ideia do prazer, da satisfação do nosso corpo, da nossa alma por nós mesmos. Mas eu gostaria de fazer aqui, nesta manhã com essa pregação, é fazer essa associação entre o não desistir, o do resiliar, em especial, resiliar em Deus e ser feliz. E daí eu quero pensar especialmente na vida de Paulo, nos escritos de Paulo. Resiliar ou resiliência é um termo
muito conhecido nos dias de hoje, retirado da física, que traz a ideia desta capacidade da gente se reerguer, se levantar, de absorver as pancadas da vida e permanecer em pé. Resiliar significa ter esta flexibilidade de quando o vento contrário vem, a gente consegue se envergar como aquele bambu verde, num dia de tempestade, de ventania. Quando o vento vem contrário, ele enverga, mas ele não quebra. Isso é resiliar. Mas a ideia da resiliência em Deus, ela é um pouco mais profunda. A resiliência em Deus é a resiliência promovida pela graça de Deus na nossa vida. É a resiliência promovida pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. É aquela força, é aquela energia que Deus nos dá para nos reerguermos, nos levantarmos, não quebrarmos, quando não há força em nós, quando não há disposição em nós, quando não há vontade de se levantar da cama, quando não há alegria, quando a gente pensa em ir para o trabalho, ou quando a gente pensa em ir à procura de um trabalho, ou quando a gente olha para os problemas da nossa família, dá aquele sentimento de fracasso, de tristeza, de impotência, e aí a gente não encontra esta força em nós mesmos para nos reerguermos e continuarmos lutando. Essa resiliência em Deus é a força de Deus em nós. E é isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo e nos escritos que Deus deu a Paulo para escrever. Filipenses capítulo 4, verso 11 e 13, um dos textos mais conhecidos e lidos pelo povo cristão, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isto aqui é resiliência em Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. O texto que nós lemos, que também é extraordinário, que mostra essa resiliência de Deus na vida de Paulo, 2 Coríntios capítulo 8, verso 4, capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Meus queridos, isto é resiliência em Deus. Se a gente for olhar para Paulo, tudo bem que ele era um homem forte, um homem com uma personalidade forte, mas para enfrentar todas as coisas que ele viveu na sua vida, nas perseguições, nos martírios, nos açoites, nas prisões, ele precisava sim dessa força divina sobre sua vida para aguentar todas essas adversidades, essas pancadas que a vida muitas vezes dá em cada um de nós. Mas eu quero frisar um pouquinho aqui esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, que diz assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o
O interior, contudo, se renova de dia em dia. Este verso, ele é extraordinário, porque ele mostra esse poder de resiliência de Paulo em Deus, nesta palavra: não desfaleçamos. A gente poderia colocar: não desistamos, não vamos ficar caídos, prostrados, mas nós vamos nos levantar, nós vamos nos reerguer, porque há um homem interior dentro de nós. Aqui nós temos neste verso, meus queridos, aquilo que nós chamamos da dicotomia cristã. O que é isso? São duas realidades acontecendo dentro de nós, dentro daquele que é servo de Deus, dentro daquele que é cristão, dentro daquele que é templo do Espírito Santo. Há duas realidades. A primeira realidade que há dentro de nós é a realidade do homem exterior, que compõe a nossa fragilidade física, que compõe as nossas limitações físicas, eu diria também as limitações da nossa alma. Esta realidade, ela está se degradando a cada dia, à medida que nós vamos envelhecendo. Esta realidade é confrontada quando nós nos deparamos com os problemas de enfermidade, quando nós nos deparamos com os problemas de relacionamento, com os problemas familiares, quando nós nos confrontamos com esses problemas desses dias maus que nós estamos vivendo nesta crise da Covid-19 e de outros que nós já vivemos. Mas a outra realidade é uma realidade que não se perde, é uma realidade que não está em declínio, mas em ascendência. É uma realidade espiritual, é a realidade de Deus em nós, nos renovando a cada dia. E esta realidade espiritual, que transcende na nossa vida, na nossa existência, esta realidade é que vai nos tornando capaz de nos resiliar. O que Paulo nos ensina aqui, meus queridos, é que nós podemos vencer. O que Paulo nos ensina é que mesmo quando nós estivermos diante de circunstâncias muito desfavoráveis, quando nós estivermos diante de situações que vão nos fazer chorar, se entristecer, desanimar, se deprimir, se angustiar, é possível que uma outra natureza, a natureza divina, transcenda na nossa vida e nos permita vencer. Toda essa história me fez lembrar de um dos hinos mais conhecidos da nossa história cristã, que é aquele hino Sou Feliz, de um autor chamado Horatio Spafford. Eu creio que seja essa a pronúncia correta do seu nome. Esse autor, ele compôs esse hino, não num momento de júbilo, num momento de grande alegria, de grandes conquistas, muito pelo contrário. Ele compôs esse hino no momento mais difícil, mais delicado da sua vida. A história desse homem é linda porque ele era um homem falido, tinha perdido todos os seus bens. Ele tinha perdido as suas 4 filhas numa viagem marítima, num navio que naufragou. A história conta de que somente a sua esposa se salvou. E quando já estava protegida, sua mulher mandou um bilhetinho para ele dizendo: salva, porém só. Um bilhete dificílimo de receber. Uma notícia terrível de alguém que tinha com certeza a melhor coisa da vida dele, as suas filhas. E a história conta de quando ele estava a caminho de ir até a sua esposa, passando justamente pelo lugar onde o navio tinha naufragado.
Naquele momento, Deus, com certeza, deu essa inspiração para ele compor esse hino. Em um dos trechos do hino diz assim: se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, e feliz com Jesus sempre sou. Esta é a resiliência na qual eu estou comentando aqui nesta manhã. Deus já nos deu a capacidade, a resiliência por nós mesmos de superarmos, e graças a Deus há muitas pessoas se superando. Mas o fato é que há momentos que parece que essas forças elas se esvaziam, elas não aparecem. E isso é uma realidade tão grande que muitas pessoas, por verem essas forças sendo perdidas, acabam desistindo das suas próprias vidas. E isso é muito triste. Mas nós podemos contar com a presença, com a força, com a graça de Deus sobre a nossa vida. Meus queridos, eu estou terminando esta palavra, mas eu gostaria de voltar um pouquinho lá no início do nosso sermão, quando eu mencionei a campanha de 2004, onde havia aquela intenção de gerar no coração dos brasileiros uma autoestima maior, para que ele pudesse pensar nas suas habilidades, na sua criatividade. Além daquelas personalidades conhecidas, Ronaldo Fenômeno, Wanderlei Cordeiro de Lima, Herbert Viana e outros que não eram tão conhecidos, que trouxeram suas experiências e suas histórias de renovação, de superação. Teve também um outro detalhe que impactou muito a campanha, que tornou ela um sucesso em nosso país. Foi a música do Raul Seixas, composta por ele, pelo Paulo Coelho e pelo Marcelo Mota. Uma música que todos nós conhecemos. Talvez, não sei se esta geração de hoje talvez conheça tanto, mas a música se chama Tente Outra Vez. Conhece? É uma música linda, muito bonita. Ela começa assim: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Sabe o que Deus está falando para a gente nesta manhã? Deus está falando assim: a vida não está fácil, as portas estão se fechando, os problemas financeiros, as contas estão batendo na nossa porta, a saúde está fraca, os problemas de casa, os problemas de relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, está comprometida, está difícil, está te fazendo sofrer. Você está desanimado com o seu trabalho? Você está desanimado por ter perdido o seu sonho com a sua empresa fechando? Você está desanimado? A palavra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, nesta manhã é a seguinte: tente outra vez. Tente outra vez. Para você que está sem trabalho, não fique desalentado. Continue buscando a sua porta de trabalho. Um dia, no tempo certo, com a graça de Deus, esta porta vai se abrir.
Para você que está lutando com sua empresa, lutando as duras penas, continue investindo, continue lançando as redes, não aborte o seu sonho, não aborte o seu projeto. Para você que está cansado dos problemas de casa, continue crendo, continue orando. As coisas podem mudar. Nós temos exemplos e exemplos e exemplos de famílias que foram transformadas e que hoje são extremamente felizes. A nossa felicidade depende muito disso. A nossa felicidade não depende de ter, não depende da gente se satisfazer com as coisas deste mundo, porque elas passam, mas elas dependem muito, a nossa felicidade depende muito da nossa atitude, da nossa crença, da nossa postura, da nossa abertura em relação a Deus, em relação ao que Ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tente. Tente. Tente outra vez. Sobretudo, confiando na força de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria muito de poder orar por sua vida. Eu gostaria muito que você tomasse essa palavra para a sua vida e levasse ela para o seu dia a dia. Eu espero em nome de Jesus que decisões acertadas, bem direcionadas, sejam tomadas a partir do que Deus está trazendo para a nossa vida nesse momento. Eu creio que se for para a gente desistir, seja para desistir de algo que não esteja bom, mas para recomeçar em outro momento, em algo muito melhor, mais extraordinário, com a força de Deus e com a presença de Deus na nossa vida. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Eu quero agradecer porque se dependêssemos das nossas forças, nós não conseguiríamos superar as adversidades. Como superar a perda de alguém querido? Como superar um momento em que a gente recebe uma notícia desfavorável? Como a gente encontrar felicidade no meio de tantas agruras, de tantos problemas que são contínuos? Se não fosse o Senhor, se não fosse a presença do Senhor nas nossas vidas, nós não teríamos condições. Por isso, nesta manhã, nós nos rendemos aqui diante do Senhor. E nós colocamos as nossas vidas, colocamos as nossas famílias, os nossos projetos, os nossos sonhos, colocamos diante do Senhor. Porque a felicidade é possível, mesmo no meio de tantos problemas que nós vivemos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe muito. Que você tenha um domingo maravilhoso, extraordinário, na presença do Senhor. Na terça-feira, quero convidar